Bom dia, começar mais uma live aí. Eu vou começar mais uma live e vou começar pela oração da manhã. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, Nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus, José Maria, meu coração eu vos dou e minha alma. Meu Deus e Senhor, em quem creio e espero, a quem adoro e amo de todo o meu coração. Dou-vos graças por teres me criado, remido, feito cristão e conservado nesta noite. Ofereço-vos e consagro a vossa honra e glória todos os meus pensamentos, palavras, obras e trabalhos, com a intenção de lucrar todas as indulgências concedidas, que aplico em sufrágio das almas do purgatório, especialmente das que sejam mais do agrado de Maria Santíssima e de minha particular obrigação. Humildemente vos peço perdão de todos os meus pecados e me pesa do íntimo do meu coração de ter vos ofendido. E pelos merecimentos de Jesus Cristo e da Virgem Santíssima, suplico-vos me dê graça para nunca mais vos ofender. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ó Virgem e Mãe de Deus, entrego-me por vosso Filho, e em honra e glória de vossa pureza, ofereço-vos minha alma e corpo, potências e sentidos, e vos suplico que me alcanceis a graça de não cometer jamais nenhum pecado. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Anjo do Senhor, que sois o meu zeloso guardador, para a piedade divina, pela piedade divina, iluminai-me, guardai-me, regei-me e governai-me. Amém. Meu Deus, eu vos ofereço esta obra, dai-me vossa santa bênção. Dai-me paciência, meu Deus, e aceitai este trabalho que agora me aflige, em satisfação de meus pecados. Bendito seja Deus, seja tudo por Deus. Oremos. Infundi, Senhor, como vos suplicamos, a vossa graça em nossas almas, para que nós, pela anunciação do anjo, viemos ao conhecimento da encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, por sua paixão e morte da cruz, sejamos conduzidos à glória da ressurreição pelo mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim seja. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pelos séculos dos séculos. Amém. Bendito e louvado seja o Santíssimo Sacramento do altar e a puríssima e imaculada conceição da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe e Senhora nossa, concebida sem mácula de pecado original, desde o primeiro instante de seu ser natural. Amém. Então, pessoal, vou começar aqui a live, né? Eu vou começar de fato aqui agora pelo capítulo 8, né? Pelo capítulo 8. E o capítulo 8 ele começa assim: carnes imoladas aos ídolos. Quanto às carnes imoladas aos ídolos,
Sabemos que nós todos temos a ciência, mas a ciência envaidece. A caridade, porém, edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, ainda não aprendeu como é preciso saber. Mas quem ama a Deus é por ele conhecido. Então, quem julga conhecer alguma coisa ainda não entendeu. Não entendeu por quê, né? A gente pode parar para refletir já aqui no começo, né? Não entendeu porque você tem que entender que sua existência ela é dentro de Deus. Deus existiu, Deus existe, né? Deus é o próprio tempo, diria assim, né? Deus ele existe para sempre, né? Ele criou o mundo dentro de sua eternidade, né? E nessa criação nós passamos a existir dentro da criação dele, né? Então nós existimos dentro de Deus. Então se você pensa que você conhece por você mesmo, você ainda não entendeu, porque você tem que conhecer as coisas em Deus, né? Você tem que entender que tudo que ele faz, isso aqui que eu estou fazendo, está sendo muito proveitoso para mim, né? Esse ato de ler a Bíblia todos os dias, de refletir todos os dias, né? Tá sendo muito proveitoso, está sendo assim um alimento muito grande para minha alma. São meditações, coisas que eu consigo refletir, mas eu não sabia, eu passo a saber nessas meditações diárias que eu estou fazendo. Então está sendo muito importante, mas eu estou fazendo por quê? Não é por causa de mim, não é pelo conhecimento. Não é porque eu quero ser um sábio ou algo do tipo. É porque, não que eu não queira ser sábio, eu quero ser sábio, mas eu quero ser sábio em Deus, né? Então, é por causa de Deus, é por causa da graça de Deus. Porque antes eu não, eu antes, se vocês tiverem a curiosidade de me perguntar, eu fazia tempo que eu não conseguia ler um livro inteiro. Fazia tempo que eu não conseguia ler um livro inteiro. E ontem eu tive a graça de acabar o livro de São Bernardo de Claraval, a história de vida de São Bernardo de Claraval, né? E comecei outro agora, né? Um novo desafio. Eu comecei a Cidade de Deus de Santo Agostinho, né? Então, o conhecimento vem de Deus. Deus, o Espírito Santo, ele nos dá, quando a gente está na graça de Deus, ele nos dá o dom da ciência, né? O dom da sabedoria, da ciência. Ele nos infunde em nossos espíritos. E como é que ele nos infunde? Dando perseverança. Aqui, ó, nessa situação, por exemplo, eu tô, como eu disse, eu tô, ao mesmo tempo que eu explico para vocês, eu aprendo. Eu aprendo alguma coisa. Então, e o conhecimento está sendo infuso em mim. É um conhecimento que eu não vou perder. E é graças a quem? Graças a Deus. Porque se fosse por mim, eu não faria isso. Sei lá, eu ia jogar de computador, ia fazer outra coisa. Eu iria fazer outra coisa, com certeza eu iria fazer outra coisa. Mas Deus está aqui me ajudando nesse exato momento a refletir a santa palavra dele, né? A palavra escrita, né? Lembrando como o bispo disse, o bispo Dom Falcão, né? Ele disse que a palavra é a língua, é a linguagem escrita da Bíblia, ela é linguagem de Deus, mas ela não é toda a linguagem de Deus. Tem tudo que os apóstolos viram, né? Os apóstolos viram na época que transmitiram através de forma oral, ou seja, transmitiram falando. Então tem outras formas de se aprender, né? Tem a tradição dos santos, o que os santos disseram. Então Deus falou de muitas formas, não foi somente através da Bíblia. Mas a Bíblia isso não desmerece a Bíblia, que a Bíblia ainda é um livro muito importante e Deus conversa com a gente quando a gente lê a Bíblia. Quando você para refletir, quando você para ouvir uma reflexão, você vai lá ler, né? Ler, você também não pode ficar muito dependente só de reflexão dos outros, você tem que experimentar na sua vida, viver no estado de graça, colocar, eu diria, colocar à prova, você, por exemplo, tem determinado conselho aqui, esse conselho aqui, não comer carnes imoladas aos ídolos, né? Não comer carnes imoladas aos ídolos. Aí você vai e não come. Se você quiser dar uma de teimoso, você vai lá e come. Mas você vai perceber que os frutos não são aqueles que vocês esperavam, né?
Não sei se vocês já ouviram falar, né? Mas tem um padre exorcista chamado Duarte Lara, né? Que ele é português, um famoso exorcista. Deixa eu tomar um gole de café. E ele, e ele fala muito sobre seus exorcismos, né? E uma das causas que mais levam pessoas a ser possuídas pelo demônio, geralmente é pessoas que, por exemplo, na Ubanda, eu acho que é na Ubanda, eu não tenho muito conhecimento dessas religiões, mas eu sei que eles fazem o ritual mágico deles lá referente a uma bebida, geralmente uma cachaça, né? Uma cachaça e o pai de santo vai lá e toma a cachaça. Aí depois ele faz aquele negócio da pombagira, tal, etc. Eu não vou me alongar nisso porque eu não entendo muito da religião deles. Mas assim, o efeito que causa essa bebida batizada nele é um efeito, eu diria assim, impressionante. Porque assim, diz eles, quando você vê eles dizendo, eles dizem que o camarada lá fica possuído por um espírito, um negócio assim, quando ele bebe essa bebida batizada. Aí o padre Duarte Lara, ele confirma nesse sentido, de que os maiores motivos de possessões demoníacas nas pessoas são pessoas que comem carnes imoladas, são pessoas que possuem objetos que foram batizados para. Eu estou usando batizado, mas não o batismo em Cristo. Eu estou usando para fazer uma referência de uma pessoa que possuir de uma pessoa que usou mágica para possuir aquele objeto, né? Possuir animais possuídos. Então essas coisas atraem muita coisa ruim para a pessoa, sabe? Muita coisa ruim na vida da pessoa. Então, assim, esse conselho aqui é muito importante, não comer carne imolada aos ídolos, né? Portanto, quanto ao comer carnes imoladas aos ídolos, sabemos que não há ídolo algum no mundo, e que não existe senão um só Deus. Pois, embora haja, quer na terra, quer no céu, pretensos deuses, e de fato há grande número de deuses e grande número de senhores, para nós, porém, só existe um Deus, o Pai, do qual tudo provém, e para o qual nós somos feitos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio do qual tudo existe e por meio do qual nós existimos. É aquela situação que eu falei do existir, né? Nós existimos, Deus é a própria vida, Jesus é a própria vida. Ele mesmo falou: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a vida é no sentido de existir. A própria existência é sustentada por Deus. É a própria existência. Nós existimos dentro de Deus. Eu não sei se vocês conseguem compreender a profundidade disso, né? Mas é por isso que quando tudo, tu fala assim, tudo dá graças, né? Tudo dá graça. Tudo que você receber, tudo que você pensar, qualquer iluminação que você tiver, etc. Por quê? Porque a existência é sustentada por Deus. Nós existimos dentro de Deus, né? Nesse breve momento aqui na Terra, aqui nessa breve passagem na Terra, nós estamos dentro de Deus, né? Então a tudo ele dá graças, né? Mas nem todos têm esta ciência. Aqui ele próprio falando. Alguns, em consequência da ideia que ainda tem do ídolo, comem as carnes como se fossem realmente imoladas aos ídolos. E sua consciência, que é fraca, fica manchada. Com certeza não será um alimento que nos aproximará de Deus, se não o comemos. Se não o comemos, nada nos falta. E se o comemos, nada temos a mais. Mas tomai cuidado para que esta liberdade vossa não se torne para os fracos ocasião de queda. Se com efeito alguém tiver a ti, que tens a ciência, a mesa num templo de ídolos, a consciência dele, que é fraca, não vai se julgar autorizada a comer carnes imoladas aos ídolos, e então tua ciência vai fazer perecer o fraco, esse irmão pelo qual Cristo morreu, pecando assim contra os irmãos, ferindo a consciência deles, que é fraca, é contra Cristo que pecais. Por isso, se um alimento é causa de queda para meu irmão, nunca mais comerei carne, a fim de não causar a queda de meu irmão. Então aqui ele falou assim, colocando a gente
colocando nós em ocasião de pecado para o próximo, né? Então ele fala aqui, se tem um irmão novo na fé, né? Um irmão novo na fé, que ele ele é recém-convertido, chegou na igreja agora, tá conhecendo as coisas agora, tá passando a conhecer uma coisa, outra coisa tal, aí vê você que já é mais velho, aí vê você lá vai você numa rezadeira, vamos dizer, né? Uma aquele faz para ela fazer aquelas orações, aquelas que são que eu creio eu que são parte da Umbanda, ela fazer aquelas orações de livramento de não sei do que para afastar os maus espíritos e não sei o que. Aí ele vai e acha certo e faz também. Você está sendo motivo de queda para seu irmão. Você está sendo motivo de queda. É capaz de ele sair da religião pelaquela atitude que você teve. Então o pecado é dele, mas é mais seu do que dele. Mais seu do que dele, entendeu? Então são motivos que a gente não pode ser motivo de queda para os outros, né? Direito de viver direito de viver do ministério. Não sou livre, não sou apóstolo, não vi Jesus, nosso Senhor. Não sois vós minha obra do Senhor? Se para outros não sou apóstolo, para vós pelo menos o sou, pois sois o selo do meu apostolado do Senhor. Esta é a minha resposta aos que me acusam. Não temos o direito de comer e beber? Não temos o direito de levar conosco uma mulher cristã, como os outros apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefás? Ou será que só nós dois, Barnabé e eu, é que não temos o direito de não trabalhar? Quem jamais vai à guerra cobrindo ele mesmo os gastos? Quem planta uma vinha sem comer de seu fruto? Quem leva a pastar um rebanho sem alimentar-se do leite do rebanho? Digo isso do ponto de vista humano. A lei não diz isso, pois na lei de Moisés está escrito: não porás mordaça ao boi enquanto debulha o trigo. Deus não teria preocupação pelos bois. Não é para nós que ele fala evidentemente. Sim, é para nós que isto está escrito. Pois quem trabalha deve trabalhar na esperança, e quem pisa o trigo na esperança de obter sua parte. Se nós semeamos em vós os bens espirituais, é coisa extraordinária que colhemos de vossos bens materiais. Se outros têm esse direito sobre vós, não teríamos nós mais ainda? Entretanto, não temos usado desse direito. Ao contrário, tudo suportamos para não criar nenhum obstáculo ao Evangelho de Cristo. Não sabeis que os ministros do culto vivem do culto, e que os que servem ao altar participam do altar? Assim também o Senhor prescreveu aos que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho. Então, é assim, existe um preconceito principalmente aqui no Brasil, né, que foi criado, eu não sei por quê e em qual consequência, em qual situação que diz que aqueles que se colocam a trabalhar por Deus não devem receber nada, deve ser de graça. Então, isso aqui ele está demonstrando que não é bem assim, né? E aqueles que se põem para trabalhar por Deus, eles têm direito a receber algo daqueles que, é, que ouvem, né? Que ouvem, né? Porque, por exemplo, a gente não deve a um mecânico, por exemplo, você chegou lá com o seu carro quebrado, né? Você chegou com o carro quebrado e o seu carro e o mecânico foi e consertou o seu carro. Então ele lhe deu algo, o mecânico lhe deu algo, o mecânico lhe deu o conserto do carro. E você vai lá e pagou a ele. Aí você vai na padaria, né? Na padaria. E a padaria, o pessoal lá tá lá fazendo pão, e você vai lá e paga pelo pão. Aí você recebe o pão e você faz o seu pagamento. E quando é nas coisas de Deus, nas coisas espirituais, as pessoas acham que não. Porque, entendam, quando vocês não financiam a obra de Deus, quando vocês não financiam a obra de Deus, eu estou sendo o máximo de sincero, eu estou até constrangido em dizer isso, e tem que dizer isso. Né? Mas quando vocês não financiam a obra de Deus,
a pessoa que está fazendo, que está construindo alguma coisa, ela é obrigada a procurar em outros meios a sua subsistência. Então, o tempo dela não é dedicado somente a Deus. Eu estou conseguindo fazer isso aqui, esse canal, porque eu estou praticamente aposentado. Deixa eu falar, eu estou praticamente aposentado por causa de uma doença que eu adquiri. Então, eu sou uma situação à parte, né? Então, eu consigo manter, talvez a vida toda pregando sem precisar de nada de ninguém. Mas, assim, vocês têm que entender que as pessoas precisam de financiamento. O povo tem que tirar essa ideia da cabeça de que, como é que eu posso dizer, que você... Pronto, eu assisti vários canais. Eu já assisti vários canais. Eu já assisti Centro Dom Bosco, eu já assisti Bernardo Costa, eu já assisti Padre Paulo Ricardo, eu já assisti Padre José Augusto, eu já assisti aquele Padre Pablo Henrique, o Padre Pablo Henrique. Eu já assisti o Centro Santo Atanásio. Eu já assisti o Instituto Borborema. E todos eles que eu assisti, eu tentei dar uma contribuição. Eu tentei. Não, eu não, o conhecimento que eu cheguei aqui das Sagradas Escrituras não foi do dia para a noite. Não foi do dia para a noite. E esse evangelho, ele trata disso. Ele trata disso. O todo trabalhador, ele tem direito, mesmo que seja para o Senhor, ele tem direito a receber algo. Entendeu? É por isso que quando eu vou na igreja, eu, na maioria das vezes, ultimamente não, mas na maioria das vezes, que eu quase todos os dias, eu sempre tento me manter assim. Né? E a partir do próximo mês, com fé de Deus, eu vou voltar. Eu sempre cumpro com o dízimo. Eu indo na igreja, eu sempre pago o dízimo. E em todas as coletas eu deixo pelo menos um valor simbólico, pelo menos R$ 2, R$ 5, R$ 10. Eu tento deixar. Nunca me faltou dinheiro nenhum. Nunca me faltou dinheiro nenhum. E eu fico com a consciência limpa de que sei. Inclusive, isso é um dos mandamentos da igreja, sabia? Porque existem os 10 mandamentos e os 5 mandamentos da igreja. E entre os 5 do mandamento da igreja tem que você tem que ajudar nas coisas materiais da igreja. Então, assim, é só uma pena que eu não sei o que o pessoal faz com esse dinheiro, né? Assim, então às vezes eu tenho receio de fazer uma doação para a igreja e pessoas mal intencionadas desviarem isso para um financiamento de um aborto, sei lá, de uma instituição de aborto, uma instituição, sei lá, que feminista, alguma coisa assim, sabe? Então eu tenho esse receio, mas mesmo assim eu vou lá e contribuo, porque até agora eu não sei de praticamente nenhum escândalo envolvendo esse tipo de coisa, né? Envolvendo esse tipo de coisa. Mas é assim, então ele continua aqui, né? Quanto a mim, não usei de nenhum desses direitos, e não escrevo isso para que assim se faça comigo. Morrer seria melhor para mim do que alguém me arrebatar esse título de glória. Pois pregar o evangelho não é para mim motivo de me gloriar. É um dever que pesa sobre mim. Ai de mim se eu não evangelizar. Se faço isso de minha própria iniciativa, tenho direito a uma recompensa. Mas se não o faço de minha iniciativa, é um encargo que me foi confiado. Qual é então a recompensa? Minha recompensa? A de pregar gratuitamente o Evangelho, renunciando aos direitos que me dá o Evangelho. De fato, livre em relação a todos, eu me fiz escravo de todos, para ganhar o maior número possível. Tornei-me judeu com os judeus, para conquistar os judeus. Sujeito à lei com os que estão sujeitos à lei, a fim de conquistar os que estão sujeitos à lei. Tornei-me um sem lei com os que são sem lei, embora eu não seja sem a lei de Deus, estando na lei de Cristo, a fim de conquistar os sem lei. Tornei-me fraco com os fracos, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para todos, a fim de salvar alguns a todo custo. Tudo faço pelo Evangelho, para dele me tornar participante junto com eles. Então, é isso aqui, junto com eles. Então, é como eu falei, né?
Paulo ele decidiu que do mesmo jeito que, inclusive eu tinha no meu canal, eu tinha um código do Pix assim, um código Pix que era para o seguinte motivo. Como eu pretendo comprar livros e explicar os livros aqui nas minhas lives. Então eu, no início, apesar de eu não informar vocês, eu pensava, vou tentar pedir algum tipo de contribuição às pessoas para comprar esses livros e depois eu devolvo explicando nas lives. Nas lives. Eu estou sendo bem sincero aqui com vocês, para vocês depois não acharem que eu estou agindo com má fé. Porém, do mesmo jeito que Paulo fez aqui, eu hoje fiz. Eu mesmo estou financiando meus livros. Por exemplo, eu comprei o último livro que eu comprei foi sobre a espiritualidade laical. Sabe quanto foi esse livro? Esse livro foi R$ 150. Então, esse livro aqui, esse livro da Cidade de Deus, cada um deles foi R$ 80. Então, existem custos, né? Mas eu não quero falar, eu tô falando disso porque tá eu tô até constrangido, na verdade, de falar isso, para falar a verdade, né? Mas quem sou eu, né? Eu não posso me colocar acima da Sagrada Escritura. Eu não posso me colocar, se ela tratou do tema, é porque é importante o tema. E eu acredito que eu tenho que tratar com vocês, já que está aqui no capítulo. Eu vou fazer o que se está aqui no capítulo? Né? Então, só peço assim que nem que não seja para mim, não, que não seja para mim, vamos colocar assim, que não seja para mim. Mas em outras iniciativas que vocês participarem, seja, sei lá, no texto dos homens, chega, sei lá, seja numa coleta na igreja, seja, sei lá, ou sei lá o que é que vocês vão participar. Mas tente ajudar aquela pessoa que está fazendo essa obra em Deus. Tente ajudar. Se for na igreja, leve sua contribuição. Se for na questão do dízimo, é muito bom o dízimo, ajuda demais a paróquia. E dê sem aquele negócio de cobrança que tem gente, eu vejo muito padre dizer assim que ele praticamente tem que implorar pelo dízimo quando ele quer fazer uma reforma na igreja, não sei o quê. É claro que ninguém tem, diria assim, vou dizer assim, a obrigação de ter o dinheiro dentro da sua circunstância de reformar uma igreja, que a igreja é enorme. Então, se todo mundo não ajudar, fica inviável uma pessoa, provavelmente fica inviável uma pessoa só fazer uma reforma de uma igreja. Mas assim, ajude. Eu diria assim a você, ajude a igreja, ajude na coleta, ajude em um passeio que você por acaso queira participar, ajude, sei lá, na manutenção do texto para quem participar do texto, mas ajude porque todo trabalhador, apesar que Paulo aqui, ele abriu mão desse direito em favor das pessoas, mas todo trabalhador ele tem direito a seu salário. Do mesmo jeito que você paga a padeiros, mecânicos, eletricistas, etc. De certa forma, eu não estou dizendo assim no sentido de você estar comprando algo, é porque aquilo ali é gratuito. Você só vai dar se você quiser. Se você não quiser dar, você pega para você o que você absorveu. E quantos anos eu não passei assim, né, escutando homilhas pela internet, totalmente de forma gratuita e sem contribuir nada. Eu também já fiz isso e eu aprendi muito isso. Mas assim, se você tiver condições, eu gostaria que você ajudasse, né? Tá aqui na Sagrada Escritura a relação do que essas pessoas elas precisam, elas dedicam seu tempo ao Evangelho. É uma ótima obra. Eu acredito que dedicar tempo à igreja, né? Dedicar tempo à igreja, nunca é perda de tempo. Você vai receber graças de Deus, você vai se unir mais a Deus, você vai crescer em caridade, você vai crescer na fé, você vai crescer em diversos modos, você vai crescer em sabedoria, você vai crescer em conhecimento, conhecimento com o povo, você vai passar a ter conhecimento com o povo de Deus, conhecimento com os sacerdotes, muita gente que você vai conhecer nova.
suas crianças vão se divertir nesses lugares, assim, quando tiver um passeio, um negócio, elas vão se divertirem, né? Então, você só tem a ganhar. Por mais que você não contribua, mas se você puder contribuir, contribua. A disciplina dos atletas. Não saber que nas corridas do estádio todos correm, mas só um ganha o prêmio. Correi de tal modo que conquisteis, mas todo atleta priva-se de tudo. Eles o fazem para obterem uma coroa perecível. Nós, porém, uma imperecível. Portanto, eu corro, mas não sem destino. Pratico o pugilato, mas não batendo no ar. Ao contrário, trato duramente meu corpo e o reduzo à escravidão, para não acontecer que, tendo pregado aos outros, eu mesmo seja excluído. Então acontece isso mesmo, né? É porque a pessoa. Eu estava vendo o padre Gabriel Vilaverde ele falar do de Dom Henrique, né? Do bispo Dom Henrique, do falecido, que Deus o tenha, do falecido Dom Henrique, né? E ele falou muito bem dele, mas ele soltou uma frase de Paulo que ele disse assim, né? Ele soltou uma frase do apóstolo Paulo que é assim, né? A quem eu não santifico ninguém na terra. Ele usou essas palavras, não santifico ninguém na terra. E quem tiver em cima, cuidado para não cair. Então essa vida a gente é tentado de todas as formas, sabe? Tentado, por exemplo, se eu fosse falar de mim, né? Essas lives, ela me tornam uma pessoa um pouco mais conhecida e as pessoas passam a me tratar melhor, né? A falar comigo, me tratar melhor, etc, né? E vem a tentação da vaidade, né? A vaidade que tende a me levar no caminho oposto daquele que eu disse do conhecimento aqui. Pois se eu tenho conhecimento, eu tenho que dar graças a Deus, porque eu existo dentro dele. Então eu existo dentro dele. Mas a vaidade, né, quando a forma que as pessoas me tratam, eu não estou reclamando não. Obviamente eu não estou reclamando. Mas a forma que as pessoas me tratam bem, vêm conversar comigo, etc. E eu acredito que eu sou bem tratado, né? Ela tenta me induzir a não dar graças a Deus, mas dizer que isso é consequência de minhas atitudes. Mas eu sei que não é. Eu sei que é graças a Deus que essas coisas estão acontecendo, essas coisas boas estão acontecendo comigo. Essas bênçãos que eu estou ganhando. Né? Eu era uma pessoa que vivia muito em casa, né? Muito em casa, vivo muito em casa ainda. E como é que eu posso dizer? E eu não tinha, por causa de dificuldades minhas, eu não tinha relação com os outros. Eu não tinha uma certa relação com os outros, principalmente depois que eu adoeci, né? Mas ultimamente, depois que eu passei a fazer essa live, eu passei a conversar com mais pessoas, né? Dois homens do Terço dos Homens me tratou muito bem, conversaram comigo, né? As pessoas estão me tratando muito bem, e isso tenta me arrastar por um lado que eu sei que não é o lado certo. Então, é o que ele fala aqui, é o que ele fala aqui. Ao contrário, trato duramente meu corpo e o reduzo à escravidão, para não acontecer que, tendo pregado aos outros, no caso, isso aqui é bem para mim, tendo pregado aos outros, eu mesmo seja excluído. Então, eu tenho que cuidar, tanto orar, tanto orar a Deus, pedir a Deus a graça da conversão, pedir a Deus a graça da persistência, pedir a Deus a graça da paciência, pedir a Deus a graça do testemunho reto, do coração reto segundo a sua palavra. Eu tenho que orar e pedir. Isso é uma coisa que eu tenho que fazer por mim. Que eu estou fazendo assim mais intimamente com minha família ultimamente, né? E eu tenho que orar por mim, porque eu estou fazendo esse serviço para vocês. Isso é uma questão de amor minha para vocês, para as pessoas que me seguem, né? É, então eu estou fazendo isso é uma questão de amor de mim para com vocês. Eu estou tentando levar a vocês o conhecimento
um conhecimento que vai ser a coisa mais importante do mundo para vocês. Porém, eu tenho que ter esse cuidado de não ser excluído, né? E eu mesmo não cair em pecado por crescer demais, né? Por achar que sou gostoso, né? Se fosse assim dizer, né? Então eu acho que eu vou parar por aqui. Eu acho que eu vou parar por aqui. Eu estou parando aqui no capítulo 9, no capítulo 10, no caso. Eu concluí o capítulo 9, né? E eu vou parar por aqui. E agradeço a participação de todos vocês. Quem puder se inscrever, se inscreve aí. Quem puder deixar o comentário, um like, ajuda muito. Já ajuda bastante. Então, obrigado. E é isso aí.